Bom dia, pessoal. Bem-vindo ao primeiro ECEA, Encontro Regional de Sistemas Elétricos e Automação. A gente vai começar aqui com o pé direito. Primeira apresentação vai ser do engenheiro show de bola, o engenheiro Neymar. Ele tem formação em engenharia, formação em administração, trabalhou com criptografia. O cara tem uma vasta experiência no mercado de trabalho. Tem experiência acadêmica também com mestrado. Então, aí é uma contribuição grande que esse cara vai dar para a gente. Ele hoje trabalha na Maquinica. Ele vai falar um pouco da empresa e se apresentar para vocês. Vou chamar aqui, então, o Neymar. Bom dia a todos. Uma alegria participar desse evento. Uma forma um pouco diferente, né? Normalmente faríamos isso presencialmente, mas esse ano não é um ano normal. E o interessante é que dá oportunidade para mais pessoas participarem, de mais pessoas participarem do evento e aprender e, sobretudo, compartilhar experiência, que é essa a ideia de um evento desse. Sejam muito bem-vindos. Hoje a apresentação nós vamos dividi-la em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre a parte da Expressif, que é uma solução focada mais para a parte de Wi-Fi, parte de quando você tem, por exemplo, numa residência, eu preciso medir energia, eu preciso mandar informações de medida de energia para um dispositivo na nuvem, você usa a própria infraestrutura da sua casa, a parte de Wi-Fi, para fazer a conexão, e no caso de Bluetooth, para você fazer configuração, para você implementar até alguma coisa em termos de rede mesh de Bluetooth. E depois eu vou apresentar alguma coisa sobre FPGA, como é que esse tipo de dispositivo, que já não é tão novo, ele está aí no mercado há bastante tempo, como é que ele está mudando a vida das pessoas, principalmente na parte de inteligência artificial e aceleração de carga computacional de servidores, e como é que a gente aplica isso em coisas do dia a dia, práticas. Para que eu usaria uma FPGA para acelerar processamento? O que na indústria eu ganho com isso? Então, sem maiores delongas, eu vou compartilhar aqui a tela e vamos iniciar a apresentação propriamente dita. Bom, o título, então, da palestra é Soluções IoT utilizando FPGA e Expressif para setores de energia e automação. A Maquinica DHW, ela é parte de um grupo bem maior, nós somos a parte da operação da Maquinica global na América Latina, e hoje a Maquinica Japão é o 5º maior distribuidor mundial de componentes eletrônicos. E a Maquinica, ela distribui não só componentes, ela distribui também, principalmente no Brasil e no Japão, soluções de inteligência artificial, solução de rede, equipamentos para rede, desenvolve, essa é uma característica bem específica do grupo Maquinica, ela tem também uma parte de desenvolvimento, ela faz projeto. A gente não somente vende, mas põe a mão na massa e faz a coisa acontecer. O foco é em distribuição de semicondutores e no desenvolvimento aí de IoT e inteligência artificial. Então, segurança cibernética, veículos autônomos. No Brasil tem um investimento, no Japão, ela tem um engajamento muito forte aí com as principais montadoras desenvolvendo veículos autônomos, já está trabalhando nisso há muitos anos. A parte de robótica, a parte de inteligência artificial e de IoT. No Brasil, a nossa sede fica localizada em Florianópolis. Eu, pessoalmente, fico em São Paulo e nós também temos escritórios em São Paulo, Joinville e Florianópolis. E em Porto Alegre também temos uma pessoa trabalhando lá remotamente. A equipe de desenvolvimento é responsável pela produção de projetos e de produtos e soluções que vão aí desde hardware customizado, desenvolver uma placa específica, um circuito eletrônico, até a entrega, como a gente chama, turnkey, ou seja, desenvolvo tudo, hardware, software, integro tudo, entrego o resultado final. E também na parte de desenvolvimento de algoritmos de inteligência artificial, operando tanto na borda quanto na nuvem. Hoje nós somos o Centro de Excelência Intel no Brasil, Intel e Dell no Brasil, de inteligência artificial e plataformas de aceleração de hardware, HPC, High Performance Computing. E a Maquinica também é o centro de treinamento oficial
em tecnologias Intel e FPGA na América do Sul, já tendo ministrado esse curso aí ao longo dos anos para mais de 3.000 pessoas. Vamos começar falando então sobre Expressif. O que é Expressif? É uma solução, ela oferece uma solução principalmente para a parte de IoT. O foco dela é a internet das coisas. Ela é uma companhia mundial, tem alguns chips populares, como muita gente que é maker aí, que gosta de fazer seus próprios projetos em casa, já deve ter ouvido falar, ou já usou, ou usa nos seus projetos, principalmente dois componentes, SP8266 e SP32. São chips que a Expressif desenvolveu, e desenvolveu também módulos, que são plaquinhas pequenas já prontas para serem usadas com essa... para você não precisar ter que desenvolver essa placa. Ela é sediada, foi fundada em 2008 e ela é sediada em Singapura. E hoje, a partir de 2018, em 2018 ela já havia vendido mais de 100 milhões de chips. De lá para cá, a quantidade de vendas só tem aumentado. Hoje ela é uma companhia aberta, o IPO aconteceu em julho do ano passado. Ela tem, basicamente, alguns centros de desenvolvimento aí ao longo do mundo, ao redor do mundo. Nós estamos conectados diretamente ao Branch aí da Alemanha. O SP32, ele é uma solução que, quando foi lançada, era uma solução assim bastante inovadora. O que ela tem? Ela usa um processador Tensilica LX108 com FPU. A vantagem de você usar isso é que é um processador mais barato e com mais desempenho do que um Cortex M3 e M4. Ela permite criptografia, ela tem uma unidade criptográfica em hardware, onde você consegue criptografar desde o programa, os seus dados, o que está sendo mandado pela rede e assim por diante. Já tem um RTOS portado para ela, um Real Time Operating System, que facilita bastante o desenvolvimento. Então, você já sai criando threads e usando essas threads aí no seu projeto, no seu programa. Tem uma unidade de Ultra Low Power Processor, que trabalha em 32 kHz, na mesma frequência de operação do RTC, e o interessante disso é que você consegue desligar o sistema inteiro e deixá-la só a Ultra Low Power, o processador de Ultra Low Power funcionando. Ele é um processador bem simples, mas ele é capaz de acordar o sistema quando ele identifica eventos. Quando você entra nesse modo, ele vai desligar a parte de interface, então coisas como a interface Ethernet, a interface Ethernet por fio, ela tem vários periféricos, entre outros ela tem uma interface Ethernet, ela tem interface Bluetooth e Ethernet com fio, além dos outros periféricos padrão, como PWM, ADC, DAC, tem pinos preparados para implementar botões touch, sensor interno de temperatura, tem até sensor interno de campo magnético, SPI, 2C, etc. Mas os principais diferenciais dessa arquitetura em relação a outras é que eu tenho Wi-Fi e Bluetooth já integrados no componente, e eu preciso só de uma antena externa. Essa antena externa ela pode ser implementada na placa ou uma antena através de um conector U.FL. Aqui está a relação dos componentes disponíveis aí para Expressif, dos chips. Não vou entrar em muitos detalhes, mas a característica principal deles, eles têm aí 520K de RAM, 448K de ROM e mais 16K de RAM RTC, Real Time Clock, que você pode desligar o chip, ela continua funcionando, e onde você pode gravar o programa para rodar no Ultra Low Power Processor, que vai acordar o sistema em caso de uma ocorrência de algum tipo de evento especial. Um item que vale a pena destacar é o último, o SP32S2. Além dessas features, ele ainda tem uma interface USB on the go. E é o primeiro item da família que tem uma interface USB on the go disponível. Aqui são os módulos. Então, nessa primeira slide a gente mostrou os chips, e no segundo, o que é mais interessante para a maioria dos usuários, são os módulos e não o chip. Por quê? Porque no módulo, primeiro, ele é fácil de soldar. A gente
principalmente para quem está desenvolvendo um protótipo e precisa de um resultado rápido. Esses chips, esses módulos são bem simples, bem fáceis de você integrar na sua placa. Você consegue, inclusive, soldar aqueles conectores Berg de 100 mil de espaço entre os pinos, aqueles pretinhos padrão nas laterais dele, nos pinos que ficam ao redor do componente, e encaixá-lo numa placa padrão, numa placa daquela de furação padrão, e montar o teu circuito manualmente na placa. Então, para maker, ele é uma mão na roda. E qual a vantagem desses módulos para quem está desenvolvendo um produto? E nós temos várias empresas hoje no Brasil usando o módulo como produto. Ao invés de desenvolver o chip do zero, ao invés de pegar o chip e desenvolver uma placa do zero, ele já compra o módulo. Primeiro, os módulos já vêm com blindagem, então a parte de RF já está bem protegida, você não tem que se preocupar em blindar, em tomar cuidado com o roteamento. Segundo ponto, a parte de RF ela opera em 2.4 GHz, não é uma frequência baixa. E se você não toma cuidado para implementar, por exemplo, antena on-board, você pode ter uma perda muito grande de potência do sinal. O sinal, nem todo sinal acaba sendo transmitido como se gostaria que fosse, mas uma parte dele vai acabar retornando o tal do ESR com um valor mais alto, ou seja, eu tenho uma reflexão do sinal na antena que acaba não sendo transmitida, que pode ser alta se o cuidado com a antena não for tomado. Então, nesses módulos, a antena já foi testada, casada, ou seja, eu garanto que eu consigo transmitir isso a potência numa condição muito boa. Um dos projetos que nós fazemos na Maquinica hoje, usando essa tecnologia, é um projeto que vocês vão entender bem. É um projeto de um medidor, é um identificador de fase da rede elétrica. Que bicho é isso? Imagina o seguinte, você chega numa rede elétrica em média tensão ou em baixa tensão e você quer saber qual das 3 fases é aquela rede elétrica. Mais importante, eu quero identificar em qual fase do meu sistema de geração ou distribuição aquela rede realmente está conectada. Hoje, como é que esse trabalho é feito? Tem uma pessoa que pega um carro e vai acompanhando a rede elétrica desde a subestação até a casa do cidadão, se eu quiser saber exatamente qual é a rede. E se no meio tiver transformador, ele vai ter que saber qual a configuração daquele transformador, estrela, delta estrela, ver quais as fases estão conectadas em cada coisa desse transformador para chegar para finalmente identificar na casa da pessoa qual é a fase. O que é esse projeto que nós estamos desenvolvendo em parceria com a Celesc, a operadora aqui de Santa Catarina? É um sistema que pega essa informação de fase transmitida em tempo real por uma PMU instalada numa subestação da rede elétrica de interesse e manda isso por 4G para um tablet. E esse tablet ele se conecta com um sensor e esse sensor ele tem um SP32 lá dentro. E ele faz a conexão da rede elétrica do fio de média tensão ou de uma tomada da rede elétrica de baixa tensão. Tem 2 tipos de sensores, tem um de baixa tensão e de média tensão. E com média fase, usando um GPS para gerar um clock disciplinado, ele usa o pulso por segundo do GPS para fazer a validação e o sincronismo do sistema de medição. Então, ele usa uma referência global, a mesma referência que é usada pela PMU para medir a fase lá na subestação. E ele fala, olha, aqui eu estou medindo, o meu sinal aqui tem, sei lá, 60 graus de defasagem em relação à rede elétrica, em relação ao pulso por segundo que eu recebi. A PMU manda para aquele mesmo instante, para aquele mesmo segundo, a informação para essa unidade que está operando lá em cima do poste e fala, olha, eu tenho 3 fases, uma 0, a outra a 180, a outra 240 graus, 120 graus, 0, 120 e 240 graus. E aí eu sei que eu tenho uma defasagem de menos 30 graus em relação à fase, por exemplo, a fase A. E essa medida é feita de forma instantânea, entre aspas. A informação entre o medidor e o tablet, que tem a conexão 4G, ela é feita usando um expressivo. E nós fizemos alguns testes com a antena interna do módulo,
a distância que a gente conseguiu fazer com que o tablet ainda continuasse conectado com a unidade de medição foi de 170 metros em linha reta, com visada direta. Então, ele tem um alcance bastante grande, e isso só é possível como? Você usando o módulo. Se você for fazer sua própria antena no módulo, provavelmente você vai ter problema. Quais são os módulos? Então, os módulos recomendados hoje são o SPWRON32E. Ele já tem antena integrada, essa parte de cima, aquelas cobrinhas ali na parte de cima são antena integrada, e o de baixo é a versão UE. Ele usa uma antena externa. Então, se no seu projeto você precisar de um alcance maior, uma antena com ganho alto para ter uma distância ainda maior, você pode usar essa opção e conectar ali um conector U.FL e jogar isso numa antena direcional, bem direcional, uma IAGE, por exemplo. Tem casos de pessoas que conseguiram links de mais de 30 quilômetros usando uma antena IAGE de muitos elementos com visada direta, com a outra antena que está do outro lado, usando um módulo deste. Tá? Então, a potência é bem alta. A outra versão é o WRover E e o WRover IE. Qual a diferença entre elas? O WRover E, ele usa antena interna, e o WRover IE, ele tem aquele conector U.FL soldado, e a saída é pelo conector U.FL. A diferença entre o WRON e o WRover é que o WRover ele tem 4 megabytes a mais de memória RAM na placa, uma memória chamada PSRAM, Pseudostatic RAM, uma memória com interface de 4 bits, mas com desempenho bastante interessante. Aqui tem as versões mais antigas, a versão D, a versão U, que são módulos mais antigos, e os módulos WRON, eles têm 2 processadores. O SP Solo 1, o último dessa lista, a diferença dele para os módulos anteriores é que nessa versão de módulo, primeiro ele é mais barato, e nessa versão de módulo eu só tenho um processador funcionando. Dos 2 eu tenho só um processador funcionando. Então, se a tua aplicação ela não precisa de tanta capacidade de processamento, você pode usar o SP32 Solo. Aí tem as versões mais antigas, e um outro cara que vale a pena mencionar é o SP Pico D4. O que é esse módulo? Ele tem toda a funcionalidade de um módulo maior blindado dentro de um chip. A única coisa que ele não tem é antena. Você precisaria colocar uma antena externa. Mas se você precisar implementar um módulo e usar, por exemplo, uma antena, uma chip antena para Wi-Fi, que é uma antena bem pequenininha, e soldar isso na placa, esse módulo ele acaba ocupando uma área menor em placa do que os outros. Um outro item interessante dessa linha é o SP32S2. Qual que é a vantagem desse módulo sobre os anteriores? Primeiro, ele tem Wi-Fi. Ele também tem Wi-Fi e Bluetooth, mas ele também tem uma interface USB on the go disponível. Uma outra coisa, o Wi-Fi dele já é compatível com a versão Wi-Fi 6. Entre outras coisas, ele permite que você meça a distância do seu módulo até a antena. Uma outra interface interessante é que ele tem também múltiplas antenas. Ele tem suporte para internamente ele tem suporte para 4 Wi-Fi virtuais, e ele suporta mais de uma antena diversity. Tá? E como é que ele usa o Wi-Fi 6 para fazer medida de distância? Ele calcula o tempo de voo, entre aspas, o time of flight do sinal de RF, e ele consegue te dar com precisão de 1 metro a distância entre você e a estação, o roteador Wi-Fi ao qual ele está conectado. Se você tiver vários roteadores Wi-Fi, ele calcula a distância para cada um deles, e aí você faz o cálculo por fora, por triangulação, e você consegue definir a posição física do dispositivo. Se você só tiver um roteador, o que você vai saber é a distância entre o seu dispositivo e a antena, o roteador. Qual a diferença entre esse e as versões anteriores? Nas versões anteriores, a única indicação que você conseguia ter de distância para o roteador era a potência recebida na antena. E isso tem um problema. Visada direta, você consegue estimar muito bem a distância, mas quando você tem paredes no meio, parede de concreto principalmente, ou
outros materiais que atenuam o sinal, ele vai te dar uma estimativa de distância muito maior do que realmente você tem. Se você pega aquele Wi-Fi Analyzer disponível no celular, ele tem uma das telas onde ele mostra a potência que você está recebendo do teu roteador Wi-Fi e ele estima a distância. Você vai ver que se você sair do lugar da sala onde está o roteador e passar para uma ou duas paredes o sinal antes de chegar no teu aparelho, ele vai te reportar uma distância absurdamente errada. Por exemplo, outro dia eu estava brincando com isso aqui em casa, tem um roteador Wi-Fi que fica a 2 cômodos de distância do escritório. Ele me deu a distância de 170 metros, de 70 metros, aliás, bem fora da... Por quê? Porque as paredes atenuavam, mas com esse módulo, ele calcula a distância pelo tempo de voo, entre aspas, time of flight, do sinal. Então, ele consegue te entregar uma coisa bem precisa. Então, se em algum momento vocês precisarem de uma localização interna, coisa parecida, essa é uma opção bem interessante. E, finalmente, os kits de desenvolvimento. Legal, gostei da ideia, quero desenvolver. Como é que eu faço? Aqui estão os dois kits mais simples e mais baratos, entre aspas, o ESP32 Dev Kit C e o ESP32S2 Saola 1, que usa já a versão nova do ESP32S2. Tá? Ele já tem o USB integrado, alimentação pelo USB, todo o processo de carga de programa já está nele. Então, e aí vem a pergunta, tá? Aí tem mais 2 kits, um que tem o LCD e esse outro, último, é muito interessante. Aí você vai perguntar, tá, mas para que eu usaria um SPI, que ele tem uma câmera e faz reconhecimento de coisas na câmera, para energia elétrica? Que vantagem Maria leva? Um dos projetos que nós estamos estudando com um parceiro é para você colocar um desse num relógio medidor analógico e ele fazer a leitura, ele reconheceu a área onde estão os caracteres e mandar o valor da medida da potência consumida naquele relógio por Wi-Fi. Então, é uma aplicação para esse kit específico que tem uma câmera integrada. Uma câmera de resolução não muito alta, não é uma câmera de alta resolução, a capacidade de processamento dele também não é muito grande, então você não vai conseguir fazer detecção de pessoas usando uma rede neural mais complexa, como a IOLO, etc., mas com uma aplicação simples dessa, como eu colocar um equipamento em cima de um monitor convencional e fazer a leitura tirar uma foto e fazer a leitura da potência consumida e mandar isso para o Wi-Fi, é possível. Depois tem um outro kit, que é o ESP32 Ethernet Kit. Ele usa a interface Ethernet elétrica, ou seja, eu tenho um conector RJ45 para conectar na interface Ethernet. E o ESP Lira-T, ele é mais focado para voice assistants, do tipo Alexa, o assistente de voz do Google e assim por diante. Ele tem 4 microfones, ele faz cancelamento de eco, ele te dá uma ideia da direção de onde está vindo o som e faz a conexão direta com a rede para mandar a informação para que a conversão de voz para texto seja feita na nuvem, entre aspas. Tem um outro kit para reconhecimento de face e, finalmente, um kit já com todo o software pronto para você fazer conexão direta com a nuvem. Ele usa MQTT, protocolo MQTT, para mandar informação e receber informação da nuvem. Tá? Um outro brinquedinho que eu tenho aqui é um Sonoff, não sei se vocês conhecem. O que é o Sonoff? Ele é baseado no módulo ESP8266 e você pode mandar comandos de voz para a nuvem e ele ligar e desligar relés, 1, 2, 4 relés e assim por diante. E, finalmente, tem o Rainmaker, que é uma solução de software pronta. Você simplesmente... ele desenvolve, ele já tem os templates de desenvolvimento do programa para Android, programa para Apple. A parte de conexão com a nuvem, ele já te entrega uma conexão com a nuvem e ele funciona para o ESP32 e o ESP32S2. E ele tem a solução completa. O software que roda no dispositivo, a conexão com a nuvem, ou seja, ele te entrega um back-end com MQTT na nuvem e o
a conexão com o dispositivo, que vai controlar isso e permite que essa conexão seja feita ou através de MQTT com a nuvem ou diretamente com o dispositivo que você está controlando. E de qualquer lugar do mundo você consegue controlar o seu dispositivo. Esse Sonoff, por exemplo, eu coloquei ele para acender ou apagar um holofote externo, para quando a minha esposa chega à noite poder ligar, e você falou, ok, Google, ligar holofote, ele acende. Ok, Google, desligar holofote, ele desliga, independente de onde você estiver. E aqui as soluções de software disponíveis. Sugiro que quem tiver interesse entre lá e dê uma olhada. O interessante da Expressif toda a parte de desenvolvimento de software é gratuita. E a maior parte dela é código aberto. Você não paga por nada. Tem o ESP-SDK, que é o sistema principal de desenvolvimento. O ESP-AT para você usar como comando AT. Então, você usa um Arduino por fora ou qualquer outro hardware por fora e manda os comandos por uma interface serial, comandos AT. ESP-Mesh, ele permite usar vários dispositivos e criar uma rede mesh Wi-Fi. Então, você aumenta bastante o alcance do teu sistema. A única restrição é que você não pode desligar o dispositivo, senão aquele nó da rede mesh vai ser desligado e você pode perder conexão com o restante da rede. O HomeKit para controle residencial, para automação residencial. ESP-Touch para conexão direto Wi-Fi. Você não precisa de um roteador Wi-Fi, você conecta direto com o dispositivo. ESP-Now. E, finalmente, o IoT App, que é a parte de conexão com os aplicativos, principalmente Android. Ele já te dá a integração pronta. Bom, terminando esse Expressif, vamos falar um pouquinho sobre as soluções usando a FPGA da Intel, que é uma outra coisa bem interessante. A Intel hoje ela tem um portfólio grande de FPGA, software estruturado, ASIC, etc. E, junto com outras ferramentas de softwares e IP, eles constituem um ecossistema para você desenvolver projetos em FPGA. Hoje, os produtos da Intel são líderes nesse mercado, têm uma qualidade excelente. E dos produtos da Intel, o que a gente vai falar especificamente é da FPGA. O que é um FPGA? Field Programmable Gate Array. É um semicondutor, um dispositivo semicondutor, onde eu brinco que ele é um paralelepípedo se você não configurá-lo. Ele não faz nada, você precisa configurá-lo para que ele faça alguma coisa, mas dentro dele você pode implementar literalmente qualquer coisa. Um processador, um sistema de processamento avançado, vários microprocessadores, interfaces de altíssima velocidade e o mais interessante, você pode fazer a tua placa e depois mudar o que está lá dentro, ou seja, você muda o funcionamento do sistema depois dele ter sido soldado na placa. Você pode, e o mais legal você consegue fazer inclusive atualização remota do hardware que está implementado dentro dessa FPGA. Não sei quantos de vocês já tiveram contato com FPGA, mas hoje os FPGA são usados na parte de automação, na indústria, principalmente indústria 4.0, controle de sistemas industriais, etc. Na parte de geração de energia, para aumentar a eficiência de arrays de células solares, Smart Grid, para controlar todo o sistema que devolve energia, que manda energia para a rede, que recebe energia, que faz a contabilização da quantidade de energia. Smart City tem umas aplicações muito interessantes. Nós estamos começando o desenvolvimento de uma, por exemplo, no Perini City Lab, que é no Parque Perini, em Joinville, onde, usando o FPGA e usando tecnologia 2G, 3G, 4G, a gente vai controlar e medir a luminosidade dos postes e, em alguns postes, colocar uma câmera para identificar ocorrência de situações diferentes. Por exemplo, batida de carro, aglomeração não usual de pessoas, carro andando na contramão, etc., usando imagem para fazer isso. E lá dentro, a única maneira que a gente encontrou realmente de fazer isso de forma eficiente na borda, entre aspas, no edge, foi usando uma FPGA para fazer essa parte. Visão, sistemas com visão embarcada, visão computacional. Autonomous Driving, isso é uma aplicação que está uma tendência muito forte lá fora. Então, hoje, aonde se usa FPGA no sistema de direção autônoma? Na parte da implementação do hardware do radar, que mede a distância para os objetos próximos,
e na parte de controle, principalmente na parte de visão computacional, para identificar coisas, situações anômalas, identificar objetos na frente, etc., com câmeras. Na parte de medicina, então hoje, por exemplo, a gente está trabalhando num projeto de um sistema de ressonância magnética nuclear que usa FPGA para fazer toda a parte de processamento. Radares e sensores, e finalmente em data centers, que hoje é a aplicação onde você tem maior uso dessa tecnologia. São as PACs, Processing Acceleration Cards. Usando uma placa dessa, você tem 15, 20, 30 Xeons de capacidade de processamento dentro de uma única FPGA, para fazer uma tarefa bem específica. Tá? O que é uma FPGA? Ela basicamente é composta por alguns blocos diferentes. Então, eu tenho os PLLs que geram frequência, bancos de I/O para parte de entrada e saída, blocos de memória. Os blocos de memória, dependendo da arquitetura da FPGA, tem tamanhos diferentes, 9K, 144K e assim por diante. Blocos de DSP, e esses blocos de DSP no passado eles só faziam multiplicação, depois eles evoluíram para implementar um multiplicador, somador, acumulador em ponto fixo completo, e hoje ele implementa multiplicador, somador e acumulador em ponto flutuante, principalmente para a parte de AI, de inteligência artificial. Pode implementar ponto flutuante de 16 bits, o que eles chamam de uma outra tecnologia chamada de B-Float, Brain Float, ele também é de 16 bits, mas a relação do número de bits de mantice e expoentes é diferente, e 32 bits e ponto flutuante de 64 bits, precisão double. E a parte azul clara, que é a maior parte da FPGA, é a lógica propriamente dita. E o que é a lógica? Ela é composta por lookup tables, tabelas, uma lógica para implementar somadores e registradores. Tá? Então, essa é a arquitetura básica de uma FPGA. Quantos blocos desses eu tenho numa FPGA? Blocos de lógica. As menorzinhas hoje, considerando realmente a FPGA, eu tenho 2.000 blocos de lógica disponíveis lá dentro. A maior tem 10 milhões. E você consegue fazer muita coisa mesmo com 2.000 bloquinhos lógicos. Como é que funciona um projeto em FPGA? Então, eu tenho o meu código, normalmente é uma linguagem de descrição de hardware, HDE, um Hardware Description Language, VHDL ou Verilog. Hoje em dia eu consigo usar, inclusive, C, eu converto de C direto, escrevo um código em C e converto isso para hardware. Ele vai fazer inferência, gera a minha lógica, calcula, ele calcula o que ele vai armazenar nas lookup tables para fazer aquela implementação. Junta isso, por exemplo, outras funções como somador, multiplicador, etc., implementa isso em hardware e configura a FPGA dessa maneira. Tá? Então, aqui eu já tinha falado no outro slide alguns recursos que a FPGA hoje já tem implementado em hardware, blocos de memória, blocos de DSP, a lógica propriamente dita, e os transceivers. O interessante dos transceivers, o que é? São canais de comunicação de altíssima velocidade. Eu tenho transceivers hoje que rodam nas famílias mais simples, mais baratas, até 3 gigabits por segundo. Nas famílias intermediárias, esses transceivers vão até 27, 28 gigabits por segundo. E nas famílias de alto desempenho, eu tenho transceivers que chegam a 112 gigabits por segundo por par de fio. Ele usa uma tecnologia chamada PAM4, PAM4, para fazer. Então, eu tenho 58 e 116 gigabits por segundo por par de fio, para fazer conexão com o quê? Com transceivers óticos de altíssima velocidade. Então, com isso, eu consigo implementar interfaces de 100 GB, 400 GB, 800 GB, e na próxima geração vai ser de 1.6 terabits por segundo num único dispositivo. Tá? As famílias de FPGA, eu tenho desde a mais simples, que é a família da série Max 10, tenho componentes aí que vão de 2.000 elementos lógicos até 50.000 elementos lógicos. Da família Ciclone, os dispositivos da família Ciclone hoje têm densidades que vão de 25.000 elementos lógicos até 300.000 elementos lógicos. A série Arria, que vai aí de 200.000 elementos lógicos, a menorzinha, até 1.112.000 elementos lógicos. A família Stratix, é uma família de maior densidade hoje em produção, ela começa em 600.000 elementos lógicos e vai até 10 milhões. E a Agilex, que é a família mais nova, implementada em tecnologia da Intel de 10 nano,
que ela vai aí de 800 mil elementos lógicos até hoje 2,8 milhões de elementos lógicos, vindo aí pela frente de dispositivos com densidades mais altas, 5,6 milhões de elementos lógicos. E como é que eu desenvolvo com o FPGA? Esse bicho parece ser complicado, é difícil de trabalhar com ele? Não. Primeiro, a gente tem kits. Por exemplo, esse aqui é o kit que a gente usa nos nossos treinamentos sobre a FPGA. Então, ele tem a FPGA, conectores de I/O, uma interface USB que eu uso, inclusive, para alimentar o componente. Eu tenho esse conector branquinho aqui do lado que eu posso fazer uma alimentação sem precisar usar o USB, mas o default é usar a alimentação SSB. E eu tenho agora várias interfaces aqui disponíveis. Nesse kit mais simples eu tenho chaves, botões, etc. Esse kit tem 8 megabytes de memória SRAM, tem 64 megabytes de flash, tem a parte de gravação já integrada nele e cabe. E o mais interessante, para quem mexe com Arduino, ele já tem uma interface padrão Arduino e eu consigo conectar as placas compatíveis com Arduino diretamente nesse kit e usá-lo como Arduino, como se fosse um Arduino. Qual uma coisa interessante sobre as FPGAs? Hoje a tendência é usar as tais das PACs, Programmable Acceleration Cards, que elas simplificam o desenvolvimento de projetos e são usadas em coisas computacionalmente intensivas. Por exemplo, inteligência artificial, análise de dados, a parte de rede, segurança de rede, ela está sendo muito usada. Uma das coisas hoje em dia que preocupa muita gente de TI é a parte de ataques cibernéticos por DNS, DOS, Denial of Service. Você manda uma série de requisições para o servidor, requisições fake, perdão, e o servidor acaba, entre aspas, caindo, ele não consegue atender todas as requisições que são enviadas num tempo muito curto e você acaba tendo uma perda aí de capacidade de resposta daquele servidor, porque o número de requisições foi muito alto. Hoje em dia, por exemplo, se usam caixas usando uma FPGA lá dentro para analisar o tráfego que está chegando e ele é capaz de identificar um ataque por Denial of Service, Por quê? Porque a maneira de fazer isso é você usar vários servidores, perdão, você usar vários servidores e várias máquinas para mandar requisições curtas que vão entupir, entre aspas, a entrada do servidor, fazendo com que ele tenha que responder uma quantidade muito grande de solicitações. O interessante é que esse tipo de ataque ele tem um padrão. A maioria deles vem de poucos servidores espalhados. Então, o que esse sistema faz é, em tempo real, numa interface de 100 gigabits por segundo, por exemplo, ele identifica que o número de pacotes vindo de determinados pontos é muito grande e são todos iguais, que isso caracteriza um Denial of Service, ele vai lá e simplesmente dropa os pacotes, o servidor nem vê que ele foi atacado. Outra coisa é criptografia ponto a ponto na rede. Com uma FPGA você consegue implementar criptografia entre dois hopes, entre dois enlaces, entre aspas, por exemplo, entre dois switches. Todo dado que é mandado de um switch para o outro é criptografado, chega no outro switch, ele é decriptografado, é processado, os pacotes são mandados para as portas que eles precisam ir, e depois na saída ele criptografa isso de novo, e assim toda a rede fica segura. Na parte de tecnologia financeira, para que se usa uma FPGA em tecnologia financeira? Hoje em dia tem muita gente ganhando muito dinheiro com um negócio chamado HFS, HFT, High Frequency Trading, que é a capacidade que eu tenho de analisar o que está acontecendo na rede, na bolsa, por exemplo, e identificar variações instantâneas de ações que me permitem ganhar dinheiro comprando e vendendo ações numa taxa muito alta. Hoje em dia, por exemplo, se o sistema está dentro de uma rede, em menos de 100 nanosegundos, um sistema baseado em FPGA é capaz de receber o pacote com o preço das ações, analisar o que pode ser feito para aquelas ações, quais subiram, quais caíram, mandar ordens de compra e de venda, e o pedido de compra ou venda da ação sai no máximo 100 nanosegundos depois do pacote ter chegado dentro desse equipamento. Isso é impossível com tecnologia convencional como GPU ou FPGA ou CPU.
A FPGA é a única tecnologia hoje que permite você ter uma latência tão baixa para compra e venda de ações. Projeto de genoma, eu trabalhei num projeto com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, onde a gente acelerou um sistema deles de avaliação de genoma humano usando os sistemas de aceleração de processamento. E processamento de vídeo, a grande vantagem aqui é, por exemplo, você conseguir uma taxa muito grande de frames por segundo. Essas são as principais placa-PAC, são baseadas em ARIA10 ou Stratix 10, e esse aqui é um sistema de treinamento que nós também temos da IEI, que permite você treinar redes neurais numa velocidade bastante alta. No servidor, recentemente eu montei 2 desses para mandar para uma empresa de energia elétrica que vai usar esse cara para coletar informações e fazer o processamento em tempo real de dados dessas informações. Placas da IEI Mustang F100, também baseada em FPGA, e essas aqui são placas aceleradoras baseadas em outra tecnologia chamada VPU, Video Processing Unit. Na verdade, o que ele é? É uma tecnologia da Intel, são chips da linha Movidius, que ele implementa a rede neural, ele é específico para redes neurais. Então aqui eu tenho uma placa com 1 Movidius, com 2 Movidius, uma placa maior com 4, uma placa com 8 Movidius. Cada Movidius, em termos de rede neural, ele tem a capacidade de processamento equivalente de um i7. E consome muito menos. Esse cara consome 1 watt, um i7 vai consumir aí 60, 80 watts pelo menos. E num item com 8, eu consigo colocar mais de uma placa dessa no sistema e eu tenho a capacidade de vários i7 na borda, ou seja, no equipamento barato que vai ficar em cima de um poste. Esses itens são bem mais baratos do que um processador i7. O software que é usado normalmente é o OpenVINO, que é um software da Intel para otimização e de redes neurais, que normalmente são treinadas em outras plataformas, TensorFlow, Café e assim por diante. E passa pelo OpenVINO e ele otimiza para a plataforma que você vai usar. E eu posso usá-lo com FPGA, com CPU, com GPU e com VPU. E eu posso ter no sistema vários deles em paralelo sendo usados. O OpenCL, para processamento já normal, eu escrevo o código em C e rodo na FPGA, e o OneAPI, a última versão aí de software disponível, onde eu também escrevo em C e posso rodar esse programa em C em qualquer plataforma, CPU, GPU ou FPGA. Para concluir a apresentação, falar sobre algumas coisas que a gente tem feito lá dentro da Maquinica. O primeiro foi anilhas de IoT. O que é isso? Quando você vai dar manutenção na rede elétrica, a primeira coisa que você precisa fazer é aterrar aquela linha. E como é que você faz isso? Você literalmente desliga os 2 lados da linha e põe um fio de terra. O problema é, quando você derruba a energia, muitas vezes o cliente liga para o operador e fala, cara, caiu energia aqui. Ele chama a ANEEL, a empresa de energia elétrica do local, e ela vai lá e religa aquilo, e às vezes ela faz... Já ocorreram casos em que ela religou quando tinham pessoas trabalhando no fio de alta tensão. E gente já morreu por isso. O que esse negócio faz? Quando você liga o aterramento no sistema, você põe uma anilha dessa no aterramento, e ele tem um servidor, entre aspas, que via 4G envia informação de que aquela linha está aterrada para uma central. Para cada anilha, para cada fase que você põe uma anilha dessa, essa coisa amarela grandona aqui, você liga e quando você coloca ela no fio, automaticamente ela fala, opa, essa linha está aterrada, e ela envia essa informação para a central. Então, quando agora a requisição chega lá na central, o cara fala, a sua linha está em manutenção e não deixa ninguém ligar a rede elétrica. Tá? Então, é um dispositivo que nós desenvolvemos. Um segundo foi... na área de siderurgia, uma determinada área precisava de garantir que não tivesse ninguém lá dentro durante esse determinado período de tempo, e a contagem das pessoas que entravam e saíam para contabilizar, para saber se tinha alguém lá dentro ou não, era feito por câmeras. Só que as câmeras elas não funcionavam direito, porque as pessoas usam equipamentos de EPI, como esse mostrado na foto, que faz com que o software normal de reconhecimento de pessoas não identificasse esse treco prateado como uma pessoa. E o que nós fizemos nesse caso foi treinar uma rede neural para reconhecer isso como pessoa. Nós conseguimos uma eficiência muito alta, acima de 98%, e usando
um sistema de sobreamostragem, a gente conseguiu chegar tão próximo de 100% quanto se queira. Com 15 frames por segundo, a taxa de erro era de 10 elevado a menos 9. E aí você consegue contar corretamente as pessoas que entram e saem. Uma outra que nós trabalhamos também recentemente foi usar câmeras de vídeo para contagem de carga de caminhão. Então, container, pallet, conjuntos grandes de caixa, precisavam ser contados para saber quando o caminhão podia ser liberado e quantos haviam sido carregados naquele caminhão. E a gente usou uma câmera com um sistema também usando OpenVINO para fazer isso. E o último, sistema de vibração em máquinas de grande porte. Então, é um sistema onde você coleta informação de vibração e som da máquina, de uma máquina grande, de vários ângulos diferentes, e uma FPGA rodando uma rede neural, ela faz análise em tempo real disso para identificar problemas, vibração, um rolamento que está desgastado, etc. Bom, treinamento, fechando agora, na Maquinica nós oferecemos treinamento em FPGA. Os treinamentos eles são de 20 horas, o próximo vai ser nos dias 25 a 29 de janeiro. Ele é online, ocorre das 13h30 às 18 horas, e como parte do pacote, vai uma placa que é sua, que é da pessoa que vai fazer o treinamento. Ele recebe a placa, faz o treinamento, faz a implementação naquela FPGA e já sai usando. E o legal é que ele fica com a placa de FPGA para fazer o desenvolvimento dele em casa. Kits da Expressif, também tem o kit ESP32, DevKit C32E. Nós estamos fazendo também uma promoção para quem participa desse evento. E, gente, a parte de apresentação era isso. Passei uns 5 minutos do horário, mas agora eu acho que fica aberto a perguntas, né, Thiago? Obrigado pela apresentação. Foi bem densa, assim, bastante conteúdo. Apareceram algumas perguntas aqui, eu vou ler para você, não sei se está vendo. Ao usarmos aplicativos de verificação de pessoas que estão usando a nossa rede Wi-Fi, vemos, às vezes, o usuário Expressif Generic. Sabe dizer o que significa? Significa que tem um dispositivo Expressif que não está... que não foi cadastrado. Provavelmente é um ESP32, ESP8266, algum outro dispositivo que você não deu o nome para ele, entre aspas. Quando você faz a programação do ESP32, uma das coisas que você consegue fazer é dar um nome para o seu dispositivo, o ID do seu dispositivo. E aí, nesse caso, apareceria o seu ID, não o Expressif Generic. Perfeito. A outra pergunta aqui foi com relação a gravar o FPGA. O que é necessário para gravar ele quando ele já está desenvolvido e está sendo usado no projeto? Ótima pergunta. Nós temos algumas maneiras diferentes de gravar FPGA. Tá? O tempo foi curto, não deu para apresentar tudo, mas... Você tem a gravação via JTAG, onde você só grava o fabric da FPGA. Ele não é uma gravação permanente, ela funciona até você desligar o componente. A FPGA, a parte de configuração dela é baseada em tecnologia SRAM, que significa que quando eu desligo o componente, ele, entre aspas, apaga a programação que ele tinha. Quando eu ligo o componente, ele acorda desprogramado, completamente branco. Existem duas maneiras de eu fazer a gravação. Eu posso fazer isso via JTAG, e para isso eu preciso, normalmente, nos kits, esse circuito já vem implementado dentro do kit. Quando eu desenvolvo minha própria placa, eu tenho que colocar um conector de 10 pinos, que é o padrão JTAG, um header de 10 pinos, tem os sinais TCK, TDI, TDO, TMS, e eu uso uma caixinha externa, um programador externo, que seria um USB Blaster, um USB Blaster 2, um Ethernet Blaster, dependendo da interface com o computador, por Ethernet ou por USB, e essa caixinha ela converte o programa de gravação, o arquivo de gravação, que é um SOF, um SRAM Object File, ele converte isso para o padrão JTAG e faz a gravação da FPGA. Essa é uma maneira. A outra maneira eu tenho um dispositivo não volátil na placa, uma memória flash. No caso da Max 10, essa flash já está embarcada na própria FPGA. Nas outras famílias não. Eu vou precisar de um dispositivo externo de configuração, uma flash serial, X1 ou X4, 1 bit ou 4 bits.
e ele vai ler a informação dessa memória flash e gravar na FPGA assim que eu subo, assim que eu ligo a FPGA. Esse modo de configuração é o que normalmente é usado quando o equipamento vai para campo. Eu não vou ter uma interface de JTAG ali para ficar regravando ele toda vez que eu desligar e ligar o equipamento. Mas, através da interface de JTAG, eu também consigo gravar a flash, usando um arquivo do tipo JIC, JTAG Direct Configuration File. Ele faz a gravação, ele grava um circuito dentro da FPGA que vai receber a informação, o dado a ser gravado na flash via JTAG, e grava esse dado na flash. Apaga a flash e depois faz a gravação. Aí, a próxima vez que eu desligar e ligar a FPGA novamente, fizer um Power Cycle, ele vai automaticamente subir, já carregando a informação da flash e o sistema vai estar funcionando. Perfeito. Achei assim, fantástica essa ideia de atualizar a drive. Na verdade, a ideia de montar um circuito sem precisar ligar fio nenhum, só digitando comandos, eu já acho, assim... E o interessante alguns exemplos, por exemplo, onde a gente está usando isso. Uma das aplicações de FPGA hoje no Brasil é nos transmissores de TV. Transmissores de TV, por exemplo, da Hitachi, da antiga Linear, todos eles usam uma FPGA para fazer a parte de modulação do sinal digital. E isso é mandado para campo e colocado em locais, às vezes, remotos. O cara põe numa antena de transmissão lá no meio do nada. Só que o desenvolvimento dentro da Hitachi continua. Eles precisam atualizar isso remotamente. Eles criaram um sistema onde você, por 2G, 3G, 4G, Ethernet ou qualquer outro modo, você manda o arquivo novo de configuração e ele pega um horário que o equipamento está desligado e atualiza isso. Atualiza o equipamento. Então, você atualiza o hardware do equipamento que está implementado dentro da FPGA remotamente. Essa é uma feature que é única. Nenhuma outra tecnologia oferece isso. É bem impressionante. Já ouvi te falar da ideia de FPGA para circuitos analógicos também, mas isso é outra história. Tem alguma coisa já também de dispositivo analógico programável que você... Outra pergunta que surgiu aqui foi com relação ao ZESP, uma aplicação mais abrangente. Eu vou usar vários ZESP de identificação de face, identificação de voz, protocolo MQTT. A comunicação entre eles tem alguma forma de gerir? Como é esse... Se você tiver aplicações diferentes rodando, o que vai limitar se você consegue colocar tudo no mesmo ESP ou não? A capacidade de processamento. Lembrando que o protocolo Wi-Fi, por exemplo, ele consome praticamente meio processador de capacidade de processamento. Tá? Então, você vai ter uma capacidade de processamento sobrando disponível, fora aquilo que está rodando para rodar os protocolos de Wi-Fi, Bluetooth, etc. Ethernet, assim por diante. Então, o que você tem que considerar? Você tem que considerar que se você vai ter 3 coisas pesadas, como reconhecimento de voz, assistente de voz, MQTT não é muito pesado, é um protocolo simples, e você vai só mandar por MQTT normalmente o resultado final. Você não vai mandar toda a informação por MQTT. Você vai fazer o processamento local e mandar uma modificação de status, receber um pedido de modificação de status e dar um acknowledge, assim por diante. Mas, reconhecimento de face, ele vai usar praticamente toda a capacidade de processamento do seu sistema. Então, nesse caso, o ideal seria você ter 3, por exemplo, 2 ou 3 dispositivos e reconhecimento de face. Fiz o reconhecimento, identifiquei a pessoa, eu vou mandar por MQTT, talvez não a foto, mas fulano de tal foi identificado. E cada um deles vai se comunicar via MQTT com a nuvem. Se você precisar fazer a comunicação entre eles, entre aspas, normalmente você também faz isso por MQTT. Aumenta um pouco a latência, mas normalmente é mais simples do que você tentar fazer com que a informação passe de um nó para outro diretamente por uma rede local. Se a tua aplicação permitir uma latência um pouco maior, que o MQTT sempre insere latência, bastante, seria a maneira mais simples de implementar esse sistema. Entendi. Então, basicamente, vai depender bastante da qual vai ser a aplicação. Sim. Mas é bem que esperado também, né? Outra pergunta foi com relação ao FPGA de novo.
Até que nível de complexidade justifica o uso da FPGA? Tipo, é economicamente viável para aplicações mais simples? Depende. Vamos lá. Se você consegue substituir a FPGA por um processador de baixo custo, é bem difícil competir com o processador. Tá? Mas para muitas aplicações, é inviável você fazer isso com o processador. E tem 3 coisas que normalmente justificam o uso de FPGA. Primeiro, eu estou usando um protocolo de velocidade alta demais para ser tratado por um processador. A FPGA faz isso por hardware. Segundo, eu preciso de um sincronismo preciso, exato de tempo. Por exemplo, nós fizemos um projeto para o LNLS, Laboratório Nacional de Luz Síncrona, que a gente tinha que gerar um PWM para controlar um sistema, o sistema de eletroímãs, que era responsável pela aceleração dos elétrons no anel de aceleração do LNLS. Eles precisavam de um PWM que trabalhasse a 100 kHz e tivesse 18 bits de resolução. Ou seja, a mudança do Dutch Cycle era de 39 em 39 picosegundos. Eu acrescento ou retiro 39 picosegundos do Dutch Cycle e eu preciso fazer isso por um período completo de 100 MHz. Eles tentaram com o DSP, tentaram com um monte de coisa, não funcionou. Nós entregamos para ele um sistema funcionando com esse sistema. Controlava 6 PWMs. Uma única FPGA controlava 6 PWMs com 39 picosegundos de resolução. Tá? Sem FPGA, esquece. Não é possível. Outro exemplo. Em sistemas bem simples, às vezes você precisa de uma lógica bem simples. Nesse caso, a gente tem as CPLDs, que eles só tem lógica, não tem bloco de DSP, não tem memória, não tem nada, e custam barato, custam menos de $1. Então, para fazer uma lógica simples, substituindo o que antigamente era feito com vários TTLs, a gente pode utilizar uma CPLD que ela vai ter sim baixo custo. Mesmo as FPGAs pequenas, de 2.000 elementos lógicos, por exemplo, elas custam na casa aí, dependendo do volume, de $1, $1 e pouco. Então, ela já viabiliza para o uso, ela vai ser mais barata do que um ARM M0 sub-dólar? Não. Mas ela consegue fazer coisas que o ARM sub-zero jamais teria chance de fazer. Então, depende da aplicação. Por outro lado, nas Programmable Acceleration Cards, nas PACs, que são itens extremamente caros, estamos falando aí de uma placa que custa 15, 20 mil dólares, por incrível que pareça, para muitas aplicações, ela é uma economia tremenda. Eu economizo dezenas ou centenas de milhares de dólares usando uma FPGA dessa. Vou dar um exemplo. Uma aplicação que a gente está trabalhando hoje, o cliente precisa de 120 câmeras, processar vídeo em 120 câmeras, em tempo real. O cluster de CPUs usado para fazer isso seria gigantesco. Cada CPU consegue tratar 10, 15 câmeras no máximo. Uma única FPGA trata 56 câmeras. E eu consigo colocar até 4 FPGAs dentro de um servidor, custando uma fração do servidor. Então, depende da aplicação. Ela pode ser e é, sim, economicamente muito viável para esse tipo de aplicação. Perfeito. A gente está aqui faltando 1 minuto, mas tem uma última pergunta, que é sobre, você falou aí uma quantidade quase que absurda de elementos lógicos, e aí a gente ficou meio perdido o quanto isso é capaz de fazer. Né? Então, você tem um exemplo de uma dessas aplicações que você citou, por exemplo, tem uma ideia de quantos elementos lógicos ela precisou? Por exemplo, nesse processo de aceleração de vídeo, ele usa uma FPGA inteira de 2.800.000 elementos lógicos. Sozinho ela come os 2.800.000 elementos lógicos, mas praticamente todos os blocos de DSP. O legal isso é feito, por exemplo, usando OpenVINO, ou seja, o OpenVINO faz isso para você de forma automática. Você não precisa pôr a mão no código em nada. Você tem o teu modelo em TensorFlow, passa pelo OpenVINO e ele gera um modelo para você e carrega na FPGA. Mas ele vai usar quanto tiver de lógica. E tem aplicações onde se usam 2, 3, 4 placas Programmable Acceleration Cards dentro de um único servidor para dar conta do recado. Ou seja, o mercado ele pede FPGAs com maior densidade, por incrível que pareça. Hoje estamos falando em 10 milhões de elementos lógicos, mas se tivesse mais, eles usariam. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Assim,
Gostei bastante, o pessoal deve ter gostado, tenho certeza. Queria só deixar assim, eu fiz recentemente um curso da Maquinica com a FPGA e, assim, mesmo sendo remoto, conseguiram fazer o negócio bem dinâmico. A gente recebia o módulo, como você falou, e podia praticar em casa também, acompanhar. Então, gostei bastante, tanto que a gente chamou você, né? Então, recomendo para todo mundo que puder fazer também. Obrigado aí, Neymar. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, gente. Foi um prazer. Um bom restante aí de evento para vocês.